Bom dia, graça e paz, amados. Bom dia. Eu sou a pastora Riane. Nós vamos começar hoje a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, nosso curso de doutrinas bíblicas básicas que fala sobre salvação, né? Vamos orar, né? Vamos falar com Deus nesta manhã. Senhor nosso Deus, Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor, pela tua presença, te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que temos de falar da tua palavra, pela oportunidade que temos, Senhor, de te conhecer, Senhor, um pouquinho mais, Senhor, de falar de ti, de estudar de ti, Senhor, e que a tua presença, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Senhor, nesta manhã. Que a tua presença, Senhor, se revele a nós, Senhor, através da tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre salvação. A gente está fazendo um estudo, né, de doutrinas bíblicas básicas. Hoje é o 8º tema. A gente está quase chegando no finalzinho, né, do estudo de doutrinas bíblicas básicas. E a gente vai falar hoje sobre salvação. E eu baseei o estudo na palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está lá em Romanos 10, versículo 9. Então, a gente, para ser salvo, a gente tem que confessar Senhor Jesus como nosso Salvador, né? Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e aí nós seremos salvos. A salvação, ela é uma providência divina para livrar o homem dos pecados. Tudo isso que a gente foi falando, né, durante todo o tempo, do pecado original, de quem é o homem, né, do que o homem foi fazendo. Semana passada a gente estudou sobre expiação, né? Então a gente hoje vai fazendo todo um comparativo, a expiação como era no Antigo Testamento, né? Como eles faziam para perdão de pecados antes de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o perdão definitivo dos pecados, a obra definitiva de redenção, né? Que é através do sacrifício de Jesus. Então a salvação, ela é uma providência de Deus para livrar o homem do pecado original que nós herdamos de Adão, né, e dos nossos pecados, né? Então, tudo aquilo que a gente já cometeu, que a gente comete ou vai cometer, foi levado por Jesus na cruz do Calvário. O pecado que Adão cometeu e através dele todos nós nascemos pecadores, né, também foi levado sobre Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus, ele é o único que pode nos resgatar, que pode nos redimir, que pode nos salvar realmente. Nenhum homem, ele pode salvar a si mesmo. Só Jesus tem esse poder. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, né? Então, é um ato, a salvação, ela é um ato de libertação do pecado, né? De salvação, de libertação do pecado e das consequências do pecado. Então, a gente fica livre do pecado e fica livre da consequência. Qual a grande consequência do pecado? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? Então, a grande consequência que nós ficamos livres quando nós somos salvos é a morte.
né? A Bíblia fala que quando a gente se converte, a gente passa da morte para a vida. A certeza de quando esse corpo humano se desfizer, a gente tem uma morada garantida, a gente é salvo. E que se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também com ele um dia, né? E vamos viver com ele eternamente, passar, na verdade, da morte desse corpo, né, mortificado pelo pecado, nós vamos passar para a vida. E a salvação, então, ela envolve 3 aspectos. Ela envolve perdão dos pecados, ela envolve novo nascimento e ela envolve adoção. Lá em João 1,12 fala que agora nós nos tornamos filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia fala que todos são criação de Deus. Todos foram criados por Deus, mas só através do sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, único e pessoal, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, através do sacrifício de Jesus. Então, gente, a gente tem que começar a pensar que ser salvo é diferente de ser crente, né? O crente é crer, né? No sentido maior da palavra, a gente usa muito crente para quem é cristão, para quem é evangélico, mas crente no sentido de crer. Muitas pessoas creem que Jesus é o Salvador, creem que Jesus morreu na cruz do Calvário, creem que ele é suficiente para perdoar os nossos pecados, mas mesmo crendo, não o aceitam como Salvador e não vivem, né, a morte do velho eu e o novo nascimento, e não vivem a novidade de vida, não vivem a conversão. Então, a gente tem que começar a pensar o quê? Salvação não é convencimento. Eu estou convencido que Jesus é o caminho. Eu estou convencido, mas eu não vou, né, não estou trilhando esse caminho. Não é convencimento, é conversão, é milagre, é novo nascimento, né? A obra redentora de Jesus, ela faz morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. É milagre de Deus. Então não é convencimento, não é somente crença. Eu ouço desde criança que crente, o diabo é talvez muito mais do que muita gente, porque ele crê, né? Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ele sabe até o fim dele. A única coisa que ele tenta é levar o maior número possível de pessoas junto com ele. Ele sabe que o lugar dele é um lago de fogo e enxofre eterno, mas ele tenta levar o máximo de pessoas possíveis. Então, no sentido da palavra crente, de crer, diabo também é crente, né? Mas o que faz a diferença de um cristão para um crente é que é ser filho de Deus, é ter passado pelo milagre do novo nascimento, é aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, individual, é viver essa novidade de vida, é a partir de agora ter um novo nascimento, um antes de Jesus, outro depois de Jesus, é ser filho de Deus. Em 1 Coríntios 1,18 fala que nós somos salvos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. E quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente tem consciência do quão pecador a gente é. Porque às vezes a gente acha que, né? Poxa, eu sou tão bonzinho, eu não faço nada errado, eu faço bem, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa. Aquela pessoa boa merece coisas boas, merece o favor de Deus. Não, o princípio da salvação é que nós não somos bons o suficiente para nos salvar. Nós não merecemos ser salvos. Nós todos somos pecadores, nós todos somos falhos. E é por isso que nós precisamos da graça de Deus. E a salvação envolve graça. A graça, isso é um favor
que eu não mereço, é um dom, é um presente de Deus, mas que no sacrifício de Jesus emana amor, misericórdia, auxílio, para aquele pecador eu, falho, contrito, que olho para mim e vejo que eu não tenho como me salvar, e vejo que eu sou uma pessoa que quando eu olho para Deus e eu olho para mim, eu sou miserável, eu sou pó, né? Eu olho para mim, a Bíblia fala que Deus olha pra gente, ele vê que a gente é o povinho de Jacó, o vermezinho de Israel. Eu olho para mim e vejo, a Riane não pode se salvar, a Riane não é nada, a Riane é falha. E você começa a perceber que o processo de salvação não é você perceber como você é bom, mas é perceber como você é falho, como você precisa de Deus, como você não pode mudar a você mesmo e como você não é capaz de se salvar, né? Você não é salvo porque você é bom, porque você não mata, porque você não rouba, porque você não fuma, porque você não mente. Não, você deixa de fazer isso tudo porque você é salvo. E você, a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, mas você é salvo única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Embora eu não mereça, embora eu seja falha, eu seja fraca, né? Embora eu seja pecadora, ainda assim Deus me ama. Ainda assim Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para que eu seja salvo. E sim, todos nós precisamos de salvação. Lembra que a gente falou? Adão pecou. Através dele, todos nós nascemos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O processo de salvação não é um processo de autoajuda ou um processo mude-se a si mesmo, tente melhorar, né? Você precisa se esforçar. Claro que depois você precisa para se santificar, para se consagrar, mas salvação é um milagre. Deus entra na tua vida e muda você completamente. E você já não se reconhece mais no homem, né, anterior. É aquele processo que antes você achava que você nem precisava, mas quando o Espírito Santo vem e ele te convence, a Bíblia fala que é o Espírito que convence o homem do pecado e da justiça, você vê quem você é de verdade. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente acha que é bom, a gente acha que pode. Quando a gente está perto de Deus, é a luz que vem chegando perto das trevas, né? É aquela coisa de às vezes a gente, né? Eu pelo menos, a gente na quarentena, por exemplo, a gente dá uma varridinha na casa, dá uma disfarçada, aí cai alguma coisa embaixo da cama. E a cama fica escura embaixo da cama, aí tem que ligar a lanterna do celular para poder ver. Gente, que agonia! Que agonia quando você liga a lanterna e você vê no que aparentemente ali, no mais ou menos escuro, né? Tava tudo limpinho, agora você ligou a lanterna, viu um monte de sujeira. E assim também, quando a gente está longe da luz que é Jesus, parece que tá tudo bem, parece que tá tudo tranquilo, mas quanto mais a gente se aproxima da cruz, a gente se aproxima da luz, a gente vê o quão pecador a gente é e o quanto a gente precisa de Jesus. Ele vai te tirar das trevas e vai te trazer para a sua maravilhosa luz. Isso não é um processo que você possa passar sozinho, você com você mesmo, mas é um processo que você precisa passar com Jesus. E o que eu preciso fazer para passar por isso, pastora? Eu preciso aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso confessar com a minha boca que Ele é o Senhor. Eu preciso crer com todo o meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu preciso confessar que Ele é Deus na minha vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o nosso Salvador. E a salvação, como eu falei, ela vem pela graça, né? Uma coisa que eu não mereço.
uma coisa que Deus me amou tanto, 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 que mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo ainda pecador, ainda assim Ele me ama. Né, eu tô vendo algumas pessoas ali, né? Renata, oi amiga, quanto tempo, né? Saudade de um tempo bom que a gente passou juntos, de um tempo maravilhoso. Paz missionária Dinha, a paz Valéria, paz Ireis, paz Gili, né? Paz para todo mundo aí que tá com a gente. Deus abençoe o teu dia. Salvação, então, ela vem pela graça, é dom de Deus, é presente de Deus e ela envolve arrependimento e perdão, né? 3 aspectos que envolvem o arrependimento. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Remorso é quando eu sei que pecar é errado, eu me sinto culpada porque eu errei, mas eu não mudo de vida, né? Eu não mudo de posição. Se eu pudesse ir, eu pecava de novo. Na verdade, eu sinto culpada, mas eu gostei de ter pecado, né? Eu sinto uma culpa ali porque é errado, eu não devia ter feito, mas eu fiz assim mesmo. Quando eu tenho uma oportunidade, eu faço de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso é gerado por culpa e remorso não leva à conversão, não leva à mudança. Arrependimento, eu tenho 3 aspectos envolvidos. Eu tenho a consciência do erro, eu sei que eu errei, eu admito que eu errei, eu paro de colocar justificativas sobre o meu erro. Eu errei por causa disso, eu errei por causa do outro, eu errei porque circunstâncias me levaram a errar, porque o outro fez isso, mas também era a única opção que eu tive. Não, quando eu admito o meu erro, quando eu tomo consciência, eu falo como Davi falou: contra ti, somente contra ti eu pequei. Fui eu mesmo que pequei, eu errei. E pecar é uma escolha. E independente da razão, eu escolhi pecar. E quando eu escolhi pecar, eu magoei o Espírito Santo de Deus. Então o arrependimento, ele envolve uma consciência do erro, mas ele gera um incômodo pelo erro. Ele gera uma dor profunda pelo erro. Ele gera um incômodo, ele gera uma dor, aquilo fica te incomodando, e você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude para resolver o problema do pecado. O arrependimento, ele é a primeira condição para a salvação. O que nos impede muitas vezes de sermos salvos é a gente ter o coração duro e achar que a gente é bom, né? E não ter consciência do nosso erro e julgar a culpa do nosso pecado sempre para outra pessoa, para a circunstância, ou achar que aquilo não tem nada demais. Mas eu preciso deixar a voz do Espírito Santo soprar no meu coração. Eu preciso me deixar ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira condição para a salvação. É uma determinação sincera de aborrecer o pecado e obedecer a Deus. É você tomar uma decisão hoje, a partir de hoje, eu vou lutar contra o pecado, eu vou aborrecer o pecado, eu vou parar de ficar agradando a minha carne, eu vou parar de ficar vivendo de qualquer maneira e eu vou começar a obedecer a Deus. Às vezes a gente pensa assim, poxa, por que tem morte na minha vida financeira? Por que tem morte nos meus sentimentos? Por que tem morte na minha vida emocional, na minha vida familiar? Por que eu vivo morte em todas as áreas da minha vida? Morte espiritual, morte emocional. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E você tem que lutar contra o pecado e decidir firmemente não pecar mais, decidir não se contaminar mais com os manjares, como lá Daniel decidiu, ainda jovenzinho, adolescente, ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. É uma decisão tua que só você pode tomar.
A Bíblia fala assim, olha, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes, certamente essas bênçãos virão sobre ti. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar prosperidade, Deus quer te abençoar, mas o salário do pecado é a morte, e a desobediência, ela traz maldição da parte de Deus sobre as nossas vidas. E muita gente com medo do diabo, medo disso, medo daquilo. A Bíblia fala que nós devemos temer e tremer diante de Deus, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia fala, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E ser santo é ser separado do pecado, é viver uma vida, como Pedro fala, como propriedade exclusiva de Deus. Deus fala assim, olha, eu vos separei do meio dos povos para serdes meus. Vocês estão nesse mundo como peregrinos, como forasteiros. Vocês não pertencem mais a esse mundo. Abandonem o mundo, abandonem os desejos dessa carne. O seu prazer não está mais na lei do pecado. Você não está mais debaixo de jugo de escravidão, de jugo de pecado, mas para a liberdade. Jesus Cristo te chamou para a liberdade. O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5, se você está em espírito, andai também em espírito. Fugir dos desejos, das concupiscências da carne. Viver de acordo com aquilo que Deus te chamou para viver. Uma vida santa, uma vida separada, uma vida abençoada. E quando você decide aborrecer o pecado, você decide obedecer a Deus, literalmente isso significa uma metanoia, uma mudança de ideia, onde o pecador, ele firma um propósito de não mais pecar. Ele decide, a partir de hoje eu tenho um propósito, eu não vou mais pecar. Eu vou lutar contra o pecado. Mas, pastora, mas essa carne deseja pecar. E enquanto eu estiver nesse corpo, eu não receber um corpo glorificado, o meu corpo vai desejar pecar sim. E vai ser uma luta diária contra o pecado sim. E eu vou precisar chicotear minha carne todos os dias, como Paulo falou. E eu vou precisar negar o meu eu sim. E eu vou ter que jejuar para mortificar a minha carne. Eu vou ter que ler a palavra para alimentar o meu espírito. Eu vou ter que orar, buscar a Deus. Eu vou ter que lutar, eu vou ter que vigiar, eu vou ter que me mortificar, e vai ser uma luta diária. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Mas eu aprendi uma coisa, amado. Eu não sou um pecador que luta para ser santo todos os dias. Eu sou um santo, santificado, separado, justificado pelo sangue de Jesus, que luta sim contra o pecado todos os dias. Então eu não sou um pecador que luta para ser santo. Eu sou um santo que luta contra o pecado. E o pecado não vai me vencer. O pecado bate a minha porta todos os dias. Sim, mas cabe a mim não deixá-lo me dominar. Cabe a mim viver a palavra de Deus. Cabe a mim me separar. Cabe a mim saber que eu sou fraco sim. E eu vou fugir do mal, vou fugir da aparência do mal. Eu vou fugir de situações que me tentam. Eu vou fugir da roda dos escarnecedores. Eu vou conhecer a minha fraqueza. E eu vou fugir de circunstâncias que me levam a pecar. A gente tem que ter consciência das nossas fraquezas, consciência de que somos falhos, consciência, todo mundo tem um fraco, todo mundo tem uma área em que ali ele acaba caindo sempre, né? Uns são a mentira, outros são as bebedices, outros a glutonaria, que glutonaria também é pecado, né? Outros, né? Não sei qual é a tua falha, o teu ponto fraco, mas você tem que conhecer o teu ponto fraco. E conhecer o teu ponto fraco, você vai passar a vigiar, orar, fugir das coisas que te levam a pecar. Se conhecer.
conhecer a Deus, se aproximar de Deus, né? E não ficar levando uma vida de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tua vida precisa ter crescimento. Você tem que negar o eu. Você tem que mortificar a tua carne. Eu sempre falo, a gente começa com o versículo do apóstolo Paulo, quando ele fala, miserável homem que sou, aquilo que eu não quero, eu vivo fazendo, né? Aquilo que eu quero eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero eu vivo fazendo. Mas ele fala também, olha, eu mortifico a minha carne todos os dias. Eu chicoteio a minha carne, mas ele não ficou só aí não. Lá no final da carreira dele, ele fala, olha, já estou crucificado juntamente com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tem que ter crescimento, tem que ter amadurecimento. Aquele que pecava, peca mais. Aquele que errava não erra mais. Você já sabe que é caminho de precipício. Para que você vai seguir aquele caminho? Você já sabe que vai ser caminho de morte. Então não segue, né? Muda de vida. Toma uma decisão hoje. Firma a tua vida aí. Decida firmemente. Eu vou levar uma vida diferente. Vai ter metanoia na minha vida. Vai ter mudança de ideia. E eu vou buscar a ajuda de Deus. Para isso você precisa ter convicção do pecado. Salmo 51, versículo 4, né? Fala sobre isso. Convicção. Eu pequei. Eu sou pecador. Eu fiz. Pecado tem nome. Pecado tem hora que você cometeu. Pecado tem quando você cometeu. Quando Jacó estava lá lutando com o anjo a noite toda, lá no Val de Jaboque, o anjo pergunta para ele qual o seu nome. Jacó responde, meu nome é Jacó, meu nome é enganador. A primeira coisa que ele precisou fazer para receber a bênção que ele estava lutando a noite inteira foi admitir para o anjo, eu sou Jacó, eu sou enganador. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Ele tirou a máscara. E às vezes você está servindo a Deus com máscara. Fingindo que está tudo bem. Fingindo, você canta. Você leva uma vida mais ou menos. Você até ora. Você até lê a Bíblia de vez em quando. Agora que tem culto online, até você assiste de vez em quando o culto. Você até sente alguma coisa. Mas no outro dia, o velho homem grita. E aí você começa a levar a vidinha de sempre, né? E o pecado vai te dominando. Tá na hora de você tirar a máscara. Tá na hora de você admitir. A Bíblia fala, olha, esse é o verdadeiro jejum que eu quero, Isaías 58. Não que vocês rasguem as suas vestes diante de mim, mas que vocês rasguem os vossos corações. Chega de ter dura cerviz. Chega de não baixar a cabeça, de não admitir o nosso erro, não admitir quem nós somos e não admitir o quanto nós precisamos de Deus e quanto nós somos falhos e precisamos da ajuda de Deus, sim. É quando terminar aqui hoje, você ir no teu quarto e você chorar e falar, Deus, eu sou assim, Deus, eu tenho pecado, Deus, eu tenho mentido, Deus, eu tenho levado uma vida de sepulcro caiado. Por fora as pessoas pensam que tá tudo bem, mas por dentro tem morte, por dentro já não existe vida, já não existe comunhão, já não existe intimidade. Eu preciso hoje de uma metanoia, eu preciso hoje decidir firmemente lutar contra o meu pecado. Eu preciso disso. Você precisa ter essa convicção do pecado, admitir o teu pecado, porque às vezes a gente ora, né? A gente fala assim, poxa, a gente peca a varejo e confessa por atacado. A gente acorda de manhã, às vezes a gente já começa nessa quarentena, então, todo mundo com os nervos à flor da pele, né, com ansiedade, né, forte pra caramba, todo mundo ali, né, às vezes se estalpeando, brigando já, todo mundo, muitas vezes, muito mais preso no mesmo ambiente, embora muitos estejam trabalhando, né, crianças em casa, e às vezes você já começa o teu dia
né? Em vez de bom dia, você dá uma patada na pessoa que tá ali do teu lado, no teu marido, no teu filho. Você já começou o dia pecando. E aí você, daqui a pouco, né? Você chega atrasado no trabalho, sei lá. Aí você já dá uma desculpa, prega uma mentira, coloca a culpa em não sei o quê. E você vai pecando durante o dia, você vai errando, você vai desejando coisas que não pode. Daqui a pouco você tá vendo alguma coisa na internet que não devia. E você vai pecando. Aí quando chega de noite, bate aquela culpa, né? Aquele remorso. Devia ter feito isso não. Em vez de ter ficado vendo aquelas coisinhas na internet, eu podia ter lido a Bíblia, né? Eu podia ter trabalhado, né? Ao invés de ficar morcegando. Aí bate a culpa, bate o remorso. Mas eu não mudo de vida. No outro dia eu tô fazendo tudo a mesma coisa. E muitas vezes a culpa me leva a confessar por atacado. Eu pequei por varejo. Eu menti, eu ofendi, eu magoei, né? Eu, não sei, vi pornografia, né? Eu fiz um monte de coisa que não devia, eu não me submeti à autoridade, eu me rebelei. E aí de noite eu chego, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, em nome de Jesus, amém. Gente, não é assim não, né? Você falou ali uma reza qualquer, né? Uma oração que você repete todo dia, que tá meio decorado, não resolveu o teu problema com Deus, né? Se você pecou a varejo, confessa a varejo também. Deus, olha só, de manhã lá, quando eu acordei, eu ofendi o meu marido quando eu gritei com ele. Eu irei os meus filhos quando eu gritei com eles. Eu menti naquela hora, Pai, perdão. E aí aquele incômodo vai sendo gerado no teu coração, aquela convicção do pecado, sabe? De que você errou. E depois que você confessou para Deus, vai lá e pede perdão pro teu marido. Vai lá e pede perdão pro teu filho, né? Vai lá e acerta também com a pessoa que você deixou brecha, que você errou. Então você tem uma convicção do pecado, mas lá em Ezequiel 6, versículos 9 e 10 fala que você sente ódio pelo pecado. Teu estômago revira. Conforme aquela convicção vem, o incômodo vem, a dor vem, você começa a sentir ódio pelo pecado. Você começa a sentir nojo, vontade de vomitar. Que ódio que eu fiz aquilo. Que ódio que eu magoei o Espírito Santo de Deus. E em 2 Coríntios 7, versículo 10 fala que isso começa a te dar uma tristeza profunda. Você começa a ficar contrito diante de Deus por causa do teu pecado. Aquilo vai te encolhendo diante de Deus. Você vai tendo consciência da tua pequenez diante de Deus e vai gerando a convicção, né, do pecado, vai gerando ódio pelo pecado, vai gerando tristeza, contrição, vai gerando um incômodo que você não pode lidar com aquilo. E lá em Atos 9, 6, 2 Crônicas 30, 38, vai falando que vai dando uma vontade de se submeter a Deus, né? E Lucas 19, 8, uma vontade de restituir aquilo que você fez. E como que você faz para isso, para restituir, né? O arrependimento, ele vem antes do perdão, né? Atos 3:19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que do alto venha a restituição de todas as coisas. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te convence do pecado, ele te impede de pecar. Você pode reparar, pecado é escolha. Ninguém peca sem saber. Ninguém peca sem querer. Pecado é escolha. Se você lembrar sempre, tinha uma voz lá dentro do teu coração dizendo: filho, faz isso não. Filho. Só que às vezes a gente está pecando tanto que a voz vai ficando mais baixinha, mais distante. E eu já não consigo ouvir, discernir e perceber a voz do Espírito Santo de Deus. Quando eu peco, eu me afasto. E aí eu não percebo mais a voz. E aí, quando eu não percebo a voz, eu não percebo a voz me alertando, dizendo: filho, faz isso não.
Filho, isso é um caminho de morte. Hoje você precisa recuperar a comunhão. A voz do Espírito Santo precisa voltar dentro de você. A sensibilidade do Espírito e a sensibilidade do pecado, né? A consciência do pecado precisa voltar através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, é através do Espírito Santo que nós temos poder para nos voltar para Deus, para nos voltar contra o mal e procurar o perdão. E como que eu vou procurar o perdão? Primeiro passo, eu me arrependi. E arrependimento envolve tudo isso que eu falei, né? Eu preciso de fé. Lá em Hebreus 11, né, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, a convicção das coisas que eu espero. Fé é fundamental, sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vai falar aqui de 3 tipos de fé, né? Da fé humana, a fé salvadora e a fé para viver milagres. A fé humana eu tenho fé, né? De que hoje à noite eu vou estar na igreja, né? Eu tenho fé de que amanhã eu vou trabalhar, quando eu entro num ônibus. Eu tenho fé, né, de que eu vou chegar num lugar que o motorista sabe dirigir, né? Eu tenho fé, eu preciso dessa fé humana para viver. Quando a gente perde essa fé humana, a gente está ansioso. Quando a gente perde essa fé humana, a gente começa a criar crise de pânico, crise de ansiedade, né? E a gente acaba começando a ficar com medo das coisas, com medo de sair de casa. A gente tem que ter fé, né? Fé de que vai chegar o dia de amanhã, embora a gente não saiba, a gente tem essa expectativa, né? É uma fé humana, é uma fé natural, uma fé que todo mundo precisa ter, que é saudável, que é a maneira, né, de lidar com o medo, para que ele não se transforme em pânico, porque o pânico paralisa, né? E a gente começa Então a gente precisa dessa fé humana. Se você não tá com essa fé humana, se você tá com medo de, né, Covid faz a gente ter medo de tudo. Medo, né, é mecanismo de defesa. A gente precisa do medo, a gente precisa admitir o medo, mas o medo não pode virar doença, não pode virar pânico, não pode ficar paralisante, né? A gente depois pode até marcar uma horinha pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Às vezes eu não me coloco tanto como psicóloga falando sobre essas coisas que tem envolvido tanto emocional nessa fase. Então é claro que o medo é natural, mas não pode virar doença. Você tem que ter medo para ter precaução, né? Você tem que ter medo para andar de máscara na rua, para ter distanciamento, para sair o mínimo possível. Você tem que ter medo para sobreviver, mas o medo não pode te dar pânico, o medo não pode, né, te dar uma ansiedade, o medo não pode te dar insônia, né? E aí depois a gente pode fazer uma outra live sobre isso, conversando sobre como lidar com o medo e quando o medo vira uma doença. Mas você precisa dessa fé humana, né? Mas isso não te leva à salvação, não. Não adianta você ficar ali, né? Eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Aí você mentaliza, você faz um mantra, né? Eu vou ser salvo, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Eu vou me mudar, eu vou me mudar, eu vou me mudar, eu vou me mudar, né? Aí você pensa que vai fazer um mantra e fala assim: eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar. Não vai adiantar o mantra, não vai adiantar você cantar, não vai adiantar você fazer 10 passos para não pecar, 10 passos para mudar de vida e ser salvo. Não, tô falando contra os 10 passos para alguma outra coisa, não. Mas para ser salvo você precisa da fé salvadora. A fé humana vai te ajudar em muita coisa, né? Você focalizar, você ter metas vai te ajudar em muitas outras coisas lá na fé humana, lá no seu emocional, no seu sentimental, na tua vida. Mas para ser salvo, não. Para ser salvo precisa da fé salvadora. É crer que Jesus, ele é o teu salvador e ele é suficiente para perdoar os teus pecados. Essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá sem fé, tá? Você começa a ler a palavra de Deus.
tá sem fé, começa a se alimentar. Falta de fé é desnutrição espiritual. E desnutrição espiritual vem de falta de alimento. E alimento é palavra. Quem não se alimenta todo dia fica desnutrido, fica anêmico e não consegue ter fé. E eu falei que tem a fé humana, a fé salvadora e a fé para milagres. Que a Bíblia fala que se eu tiver fé como um grãozinho de mostarda, eu vou dizer para aquele monte, sai desse lugar e vai para lá. E ele vai me obedecer, né? E a minha boca é boca profética, é fé para ser curada, é fé para me apropriar de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim, né? É fé de que eu vou ser curada, de que eu vou, né, eu vou curar os enfermos, que eu vou ressuscitar mortos. É fé de que o sangue de Jesus, ele vai, né, me sarar de toda enfermidade, que nas pisaduras dele eu fui sarada, que ele se fez maldição por mim. É fé, sabe? Eu gosto muito desse versículo quando diz para o monte, sai daqui e vai para lá, que a Bíblia não fala pra gente ficar reclamando da montanha. Sabe o que é reclamar da montanha? Eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de dificuldade. Ai de mim, como eu sofro, como eu sofro, ai, coitadinho de mim. E aí você reclama do monte com uma pessoa, reclama do monte com outra pessoa, e não dorme por causa do monte. Amado, Deus não te chamou para falar do monte, Deus te chamou para falar para o monte, é dizer para o monte com essa fé de milagre. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, menor grão que existe. É falar para o monte, olha só, sai daí na autoridade que há no nome de Jesus que está na minha vida. É olhar para o monte de problema e usar a tua autoridade profética, porque você é sacerdote, você é profeta de Deus, boca de Deus aqui na terra. Então tem a fé humana, tem a fé salvadora e tem essa fé para viver milagre. Mas eu quero falar da fé salvadora. A fé salvadora, ela é um ato de crença pessoal. A salvação é pessoal. A salvação é individual. É uma crença íntima no qual o pecador confia em Deus e sabe que, né, ele aceita a Jesus como seu Salvador. Ele aceita o que lhe foi dado gratuitamente por Deus. E o que foi dado gratuitamente por Deus para você? Jesus. A única base da fé salvadora é o sacrifício de Jesus. Na fé humana, você pode fazer a sua parte. Na fé salvadora, Jesus já fez por você. E para você, basta você aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Né? Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que você só precisa se arrepender, crer, aceitá-lo e confessá-lo como Salvador. Então, a fé, né, no sacrifício de Jesus. Arrependimento e fé são as condições necessárias para o pecador ser salvo. Mas a causa da nossa salvação, da obra, é a obra redentora de Cristo. Então eu preciso me arrepender, eu preciso ter fé, mas o fundamental mesmo, que a causa, né, o que vai me salvar é a obra redentora de Cristo. Eu falei e repito, né, ninguém é capaz de salvar a si mesmo. A Bíblia ela apresenta o arrependimento e a fé como condição de salvação. Eu preciso me arrepender e eu preciso crer, né? Preciso ter fé. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. Então, além aqui de crer, de confessar a Jesus como Salvador, Atos, né? Marcos 16:15, Atos 22:16, Atos 16:31, 2:38, 3:19, vai falar várias vezes lá sobre o batismo, mas a Bíblia fala assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. O batismo, ele é um símbolo exterior da fé do novo convertido. Então, se você crê,
Se você confessa Jesus como teu Salvador e você deseja passar pelas águas, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer imenso, né, te levar às águas batismais, né, como símbolo exterior, né, de que você aceitou a Jesus como seu Salvador e que você se converteu, que você é nova criatura, né? A salvação, ela vem através da justificação. A palavra justificação, a palavra justificar é um termo judicial, que significa quitar, declarar justo, pronunciar sentença, né, de aceitação. Né? O réu está perante Deus, nós, réu, pecadores, nós estamos diante de Deus, o justo juiz, ele é o justo juiz, e nós como réus, né, nós vamos diante do justo juiz, né? Mas ao invés da gente receber sentença condenatória, ao lado de Deus nós temos Jesus Cristo, né? Um advogado que intercede por nós. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que intercede por vós. E se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Então, né, quando nós pecamos, nós nos apresentamos como réus diante de Deus, o justo juiz. A nossa sentença seria a morte, condenados por causa do nosso pecado. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário e ele pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu a nossa morte, ele quitou a nossa dívida. E é por isso que lá em Romanos 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pagou o preço do nosso pecado. Não foi de graça, mas foi pela graça. Nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a morte, nós merecíamos a separação de Deus, mas ainda assim Ele nos amou. Ainda assim, ele nos justificou com seu ato expiatório na cruz do Calvário. Nos justificou. Jesus é a justiça de Deus em nós. Quando a gente fala em justiça, a gente não está falando de vingança. As pessoas, a gente fala assim: Deus é minha justiça. Então, Deus, olha, né, faz justiça para mim. Deus mata os meus inimigos. Deus, né, faz isso, faz aquilo. Não. Justiça de Deus é Jesus em nós. Ele é a justiça de Deus, porque nós, pecadores, merecíamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele foi lá e ele expiou os nossos pecados na cruz do Calvário através do sangue dele que foi derramado. Então ele nos justificou e hoje Deus nos vê como igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E hoje se cumpre nas nossas vidas Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. Se nós estamos em Jesus e nós confessamos, nós nos arrependemos, nós cremos, nós confessamos os nossos pecados, né? E nós nos convertemos, nós mudamos de vida. Ele é fiel, ele é justo para nos perdoar e dos nossos pecados ele não se lembra mais. E aí a Bíblia fala que se o nosso coração nos condena, maior é Deus, né? Se o diabo nos acusa, maior é Deus. Não há acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a obra de salvação, ela nos justifica diante de Deus. Ela paga o preço do pecado. Você é santo é separado do pecado, não por esforço próprio, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que te santificou, que te purificou, que trocou as tuas vestes, que ainda fossem vinho como escarlate, elas se tornaram alvo mais que a neve, pelo sangue de Jesus. Então hoje você é santo, justificado pela fé. Não vem de nós para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é
dom de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então nós somos justificados, mas nós também somos redimidos. Justificados, Jesus resolveu o nosso problema com o pecado. Redimidos, ele resolveu o nosso problema com Deus. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Quando Adão pecou, Adão perdeu a imagem e semelhança de Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo e não há mais separação entre Deus e o homem. E agora nós somos redimidos. Então a justificação resolveu o nosso problema com o pecado. A redenção resolveu o nosso problema da comunhão. E agora nós somos redimidos. Agora não há mais divisão entre nós e o nosso Deus. Agora lá em Hebreus fala que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, através do véu que foi rasgado. Não há mais separação. Agora eu entro na presença de Deus e eu chamo Deus de Abba Pai, que quer dizer Paizinho. A comunhão foi restaurada. Eu falo com Deus através das minhas orações, no nome de Jesus. Então agora eu sou justificado pela fé. Eu sou salvo, eu resolvi o problema do pecado, mas eu também sou redimido, eu tenho comunhão com Deus, mas eu também sou resgatado. Ele resolveu o problema, do diabo. Ele pagou a minha dívida com o diabo. Agora eu não sou mais escravo do pecado. Ele resgatou. Eu que era escravo, agora eu sou resgatado. O que quer dizer isso? Agora não existe mais dívida, agora não existe mais escravidão. O diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado, ele lança uma sentença de dívida na minha vida, ele pode tocar na minha saúde, ele pode tocar na minha família, mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi na vida, não pode tocar na minha família. A Bíblia fala que para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. O sangue de Jesus está sobre a tua vida, ele te resgatou das mãos do diabo. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele falou assim: olha, está consumado, eu fiz toda a obra, Ele destruiu o diabo, o expôs a vergonha pública quando morreu na cruz do Calvário. Ele foi lá no inferno, rasgou o contrato de dívida. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo. O diabo não pode tocar na tua vida, o diabo não pode tocar na tua família, o diabo não pode tocar na tua vida, ele não tem poder de vida, ele não tem poder de morte, A Bíblia fala, olha, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas você não está no diabo, você está em Jesus, e Jesus veio para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. O diabo não pode tocar em você, você não precisa ter medo do diabo, você está em Jesus. Ele te resgatou das mãos do diabo. Então, ele te justificou, ele resolveu o problema com o pecado. Ele te redimiu, ele resolveu o problema de comunhão com Deus. Ele te resgatou, ele resolveu o teu problema de dívida com o diabo. Ele venceu o diabo agora está debaixo dos teus pés, porque você é noiva de Jesus, assentada nos lugares celestiais juntamente com Jesus. Mas ele também te regenerou. Lembra que eu falei, que por Adão entrou o pecado no mundo e através dele todos nasceram pecadores? A gente vem estudando isso, ao longo dos domingos, Todos pecaram, mas agora ele te regenerou. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, ele te regenerou. O que é regenerar? Quando Nicodemos perguntou para Jesus, o que um homem precisa para ser salvo? Ele precisa nascer de novo. Então ele vai entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Não. Aquele que for nascido da água e do Espírito. É novo nascimento, é milagre.
não é convencimento. Nascido da água, água é palavra, palavra é verbo, verbo é Jesus. E o verbo, né, se fez carne, esteve entre nós, habitou entre nós e morreu por nós. E quando eu aceito o verbo como meu Senhor e Salvador, a palavra de Deus, Jesus, e então, né, aquele que pela água e pelo Espírito, a água que é Jesus, convencido pelo Espírito Santo do pecado e da justiça que é Jesus em mim. O Espírito Santo, ele me convence de que eu sou pecador, mas ele me convence que Jesus, ele é suficiente para perdoar os meus pecados e que ele me justifica. Então, eu sou regenerado. Aí eu nasci de novo. Meu DNA mudou. E agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho o sangue de Jesus correndo nas minhas veias. O velho homem já morreu com os seus pecados, com os seus desejos, né? A imagem e semelhança que Adão perdeu quando pecou foi resgatada, porque eu sou nova criatura. Agora eu sou filha de Deus. Agora eu tenho a imagem e semelhança de Deus restaurada. Eu fui regenerada, eu nasci de novo. Lembra? Adão foi criado com os atributos morais de Deus. Foi soprado nas narinas de Adão os atributos morais. Adão foi criado para amar como Deus ama, para perdoar como Deus perdoa, para ter paz como Deus tem paz, para ser justo, para ser perdoador, para ser longânimo, para ser benigno, para ser bondoso. Mas em Jesus fomos regenerados e nos tornamos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós e a imagem e semelhança foi restaurada. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito é a imagem e semelhança que Adão perdeu, caráter de Deus, os atributos morais de Deus, de quando você foi regenerado. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o velho homem tem que ser sepultado. A Bíblia fala que você tem que negar você mesmo. Você tem que morrer, ser crucificado juntamente com Cristo. Isso é milagre, isso é conversão, isso é regeneração. Quando você deixa de ser criatura e você agora, como o pastor Nelson gosta de falar, né, pastor? Agora somos filhos de Deus. Antes não éramos, mas agora somos regenerados. Amém? Isso é lindo demais. Nós somos nova criatura. A velha Riane já foi sepultada juntamente com Cristo. Nós somos nova criatura, né? Nós passamos da morte para a vida. Nós passamos a ressurreição espiritual. A Bíblia fala que agora, justificados pela fé, né, nós vivemos com Deus, ressuscitamos juntamente com Ele para viver uma novidade de vida. Eu gosto no texto que fala, quando Paulo está falando de graça também, chamados para reinar em vida juntamente com Cristo. Sabe, você não foi chamado para viver sofrendo, vivendo com roubo, com morte, com destruição, mas quando você aceitou Jesus como Salvador, a ressurreição espiritual já aconteceu na tua vida, amado. O teu espírito já foi vivificado. Chega de viver de morte, de roubo, de destruição. Chega de viver de tristeza, de lamento, de luto, de melancolia, de dor. Você é nova criatura, o fruto do Espírito Santo habita, o Espírito habita dentro de você e Ele quer frutificar na tua vida. Ele quer que você comece a reinar em vida juntamente com Cristo, viver o propósito para que você foi chamado, viver a plenitude da obra salvadora na tua vida, sabe? Você é salvo, mas você tem direito ao pacote completo, sabe? Você pode ir para o céu, né? E viver uma vida mais ou menos, uma vida sofrendo, cai, levanta, e mesmo assim depois você se arrepender, se converter e ser salvo. Ou você pode decidir, olha, o pacote completo da cruz.
Eu quero viver tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim. A obra salvadora diz respeito a mim, diz respeito à minha família. E a obra salvadora me leva a reinar em vida. Cristo, me leva a ser curado, me leva a ser transformado, me leva a viver em bênção, me leva a viver em ressurreição, me leva a viver o propósito de Deus na minha vida, me leva a ter paz que excede a todo entendimento, me leva a ter essa alegria sobrenatural que não depende de circunstâncias, que não depende de fatores, mas essa alegria que flui do meu interior como rios de água viva, aquele gozo, aquela alegria indizível e cheia de glória daqueles que são nascidos de novo. É isso que Deus tem para você. O pacote é completo, a obra salvadora, ela é completa e ela já está na sua vida. Você já ressuscitou juntamente com Cristo, você já foi chamado para sentar juntamente com Ele nos lugares celestiais, para reinar em vida com autoridade e poder sobre todas as coisas, de modo a colocar o diabo debaixo dos teus pés. Igreja gloriosa, igreja santa, igreja separada, igreja que vive sem rugas, sem máculas, mas igreja que vive debaixo da Shekinah de Deus. Deus tem a plenitude para você. Ele morreu na cruz do Calvário para que você seja nova criatura. Quem é nova criatura é transportado para um mundo novo, né? Só existem dois reinos, amados. O reino de Deus e o reino do diabo. Não existe o reino do meio, né? Ou você vive no reino segundo o príncipe desse século, que é o diabo, ou você vive no reino da luz, porque para a luz ele te chamou. E aí você vive no reino de Deus. E você é chamado para um outro mundo. Você começa a viver uma vida diferente, com valores do reino, com linguagem do reino, com hábitos do reino, comportamento do reino. E vida do reino é vida de santidade. Vida do reino é vida de consagração. Ser santo é ser separado. Ser consagrado é ser dedicado. Eu tenho que ser santo, mas a minha vida tem que ser consagrada. O que é ser consagrado? É dedicado ao ministério ao qual Deus te chamou. É ser dedicado a cumprir a obra para a qual você foi chamado. É não ficar mais debaixo de medo, de paralisação espiritual, de estagnação, de procrastinação. Você é santo, você é a igreja do Senhor, você é nova criatura, você é curado pelo sangue de Jesus, mas você também precisa ser consagrado. E ser consagrado é dizer: Deus, eu dedico a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos, eu vou cumprir o teu ID. Eu sou igreja. E só tem um motivo de eu estar aqui na terra ainda, é cumprir o ID de Jesus na minha vida. É falar hoje: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. A obra salvadora, ela envolve também santidade e ela envolve consagração. Ela envolve cumprir o ID. Ela envolve calçar as sandálias do evangelho da paz. Ela envolve, né? Tem que ser completo, amado. E aí, né, você começa nesse novo mundo a ganhar novos companheiros. Você ganha uma nova família. Como é bom dizer que eu faço parte da família Canaã. E nós somos realmente uma família de verdade, né? Tô vendo ali agora que o último comentário é de Elaine, então vou citar o nome de Elaine porque tá aparecendo aqui como último comentário. Mas a cada um de vocês, né? Não pensa, Elaine, como uma companheira minha de igreja, de fé. Eu penso Elaine como minha irmã, de verdade. Eu brinco com ela, minha irmã mais velha, né, Elaine? Mas eu amo Elaine como minha irmã, né? De verdade, nós somos família. Nós somos família de Deus.
Nós somos filhos de Deus. E glória a Deus, nós vivemos isso na família Canaã, né? O ministério do nosso pastor é um ministério de amor. E ele nos ensinou a ser família. E Jesus nos fez família. Oh, missionária Dinha, como eu amo a missionária Dinha, como foi bom ver a missionária Dinha na quarta-feira, né? Te amo, missionária, te amo, né? Amo a cada um de vocês. Estou vendo a Renata aqui, estou vendo Douglas, né? Meu pai, né? Amo, né? A gente é família de Deus, né? Nós somos família Canaã, e esse amor que nos une, que nos faz irmãos, porque somos filhos de Deus. Temos um mesmo Pai, né? Nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Amém? Somos família de Deus. A Bíblia fala que existem outras ovelhas que precisam ainda vir para esse aprisco. E você precisa, amados, levar Jesus. Ah, pastora, está na quarentena, não dá para evangelizar. Quem disse? É sim, né? Quem trabalha está tendo convívio com colegas, né? Quem tem Zap, tem ligação. Já estamos tendo alguns contatos sociais, mesmo com distanciamento. Já estamos tendo cultos presenciais, mesmo com distanciamento. Então, não usa justificativa, desculpa para não pregar Jesus. Prega Jesus a tempo e a fora de tempo. Prega Jesus todo dia. Não perde oportunidade, não. Aproveita toda oportunidade, cria oportunidade. Não está tendo oportunidade? Jejua, porque o Espírito Santo vai criar oportunidade. Mas tem pessoas ainda que precisam fazer parte desta família, da família de Deus. Você foi chamado para ganhar, você foi chamado para amar, você foi chamado para cuidar, você foi chamado para ser família de Deus. Amém? E nós fomos chamados para ser santos. Eu falei isso um monte de vezes, né? Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Somos santos, somos separados, somos salvos. A gente tem que ter a certeza da salvação. Eu sou salvo não porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho. Eu sou salvo porque eu sou justificado em Jesus, santificado pelo sangue de Jesus. É claro que eu vou lutar todos os dias. Ele fala, buscar e pois a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas eu sou salvo e santo pelo sacrifício de Jesus. Então eu tenho que ter certeza da salvação. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito que eu sou filha de Deus. E eu tenho certeza da salvação. Ainda que eu não mereça, ainda assim, ele me salvou. E eu sei que eu sou salvo. E quando essa casa terrestre se desfizer, eu tenho uma morada garantida. E quando eu falo disso, eu tenho vontade de falar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a tua noiva te espera, a nossa alma tem sede dele, porque nós sabemos que ele nos salvou, nós temos certeza da nossa salvação. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se Jesus me chamar agora, se eu vou para o céu. Caminho eu já te dei. Arrependimento, fé, crer, confessar Jesus como teu Salvador, aceitá-lo como teu único e suficiente Salvador. Se arrepender, crer, confessar, mudar de vida, abrir o teu coração, deixar ele entrar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele vai ser salvo. Amém? Se você não tem essa certeza, antes mesmo de a gente terminar, ora comigo. Se você não tem essa certeza, feche os teus olhos agora e repita essa oração comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu hoje quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero, repita assim comigo, eu quero mudar de vida. Eu quero abandonar o meu pecado. Eu te aceito como meu único Salvador. Eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu abro a minha vida e te convido a ser
o meu Salvador pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Confesse a Jesus como teu Salvador. Fala assim, olha, Jesus, eu te aceito como meu Salvador pessoal. O diabo está falando aí na tua cabeça que você não merece, que você não pode, que você precisa de mais tempo, que você precisa arrumar algumas coisas na tua vida antes. Jesus está falando, não, não, não. Eu já fiz tudo lá na cruz do Calvário. Vem para mim do jeito que você está. Vem, eu te aceito do jeitinho que você é, do jeitinho que você está. A única coisa que você precisa fazer e é agora é dizer, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu vou voltar aonde eu caí. Eu vou voltar atrás, eu me arrependo, Deus. Eu não quero mais viver essa vida de pecado, essa vida de trevas, essa vida de insegurança, essa vida de dúvida. Mas a santidade, eu quero viver a tua paz, a tua alegria. Que o Senhor Jesus entre na tua vida agora. Que o Senhor Jesus traga mudança, novidade de vida. Que o teu velho homem seja sepultado agora juntamente com Cristo. Que é uma grande unção de arrependimento, de quebrantamento entre na tua vida agora. Que o Senhor esteja quebrando o teu coração, esteja quebrando a tua dura cerviz, tudo aquilo que está manchando a tua visão, todas as escamas que o teu orgulho, a tua soberba, a tua vaidade, ou os traumas, os problemas que você foi vivendo até mesmo na casa do Senhor, que essas escamas caiam dos teus olhos agora, que toda memória que te afasta de Deus, que toda mágoa do que te fizeram que te afasta de Deus, seja quebrado agora na autoridade que há no nome de Jesus. Recebe agora uma unção de arrependimento, uma unção de quebrantamento. Eu profetizo que Deus está tirando o teu coração de pedra, está te dando um coração de carne. Eu profetizo que as águas do Senhor estão tirando a dureza, a frieza do teu coração agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo de Deus te convencendo agora do pecado e da justiça. Recebe o Espírito de Deus te enchendo de paz, te enchendo de alegria. Oh, recebe o Espírito de Deus restaurando a tua comunhão, restaurando a tua dependência de Deus, restaurando a tua inocência. Os problemas que foram te levando para longe de Deus, roubando a inocência, roubando aquela fé de criança que você tinha. Eu profetizo a cura agora na autoridade que há no nome de Jesus. Aquilo que te roubou a esperança, aquilo que te roubou a expectativa de um novo amanhã, a expectativa da promessa. Eu profetizo a cura na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero te falar uma coisa quando acabar agora. Dobra o teu joelho. Antes de falar com qualquer outra pessoa, dobra o teu joelho. Você e Deus. Confessa os teus pecados a Deus. Rasga o teu coração, pastora, mas eu sou crente, eu sou cristão. Mas como está a tua intimidade? Como é que está a tua sensibilidade? Como está a tua consagração? Como está o teu ministério com Deus? Quando acabar, agora aqui, dobra o teu joelho, fala com o teu Pai, rasga o teu coração, não mede as palavras para falar com Deus, porque Ele não te julga, Ele não te condena, Ele te ama. Você está cansado, você está oprimido, e Ele está aqui de braços abertos dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Troca. Seu fardo está pesado, seu jugo está pesado, o fardo dele é suave, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Sempre que eu penso em Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, às vezes oprimido por tudo isso que a gente está vivendo, oprimido por problemas familiares, oprimido por problemas financeiros, por doenças, cansado de tanta coisa.
Eu penso num Jesus de braços abertos, dizendo: vem, filhinho, vem, porque os meus braços estão abertos. Como quando Pedro, Tiago e João, eles estavam lá pescando a noite toda, lançando a rede, não tinham pescado nada. Eles tinham voltado a ser pescadores de peixe, largado, né, a vida que Jesus tinha mandado o ministério, voltado à vida anterior. Quando Jesus chega lá, ressurreto, e ele chega na beira da praia, ele chama assim: filhos, filhos. Talvez, se fosse outra pessoa humana, ia chegar condenando, julgando e falando assim: o que vocês estão fazendo aí pescando? Eu não falei que vocês agora eram pescadores de homem? Poxa, não bastou 3 dias para vocês largarem tudo, abandonar tudo? Poxa, eu tô aqui, eu não disse que eu ia ressuscitar. Souberam nem esperar. Jesus podia ter chegado gritando. Jesus podia ter chegado condenando, julgando. Mas ele chegou amando. E ele chegou dizendo: filhos. Quem é filho, permanece filho para sempre. Ainda que seja filho pródigo, o pai está lá esperando com o anel na mão. E hoje Deus te chama, ainda que você tenha ido fazer pescarias de pecado em outros mares, ainda que você tenha abandonado o propósito original de Deus na tua vida, ele chega na beira do mar e você pode ouvir a voz de Jesus falando: filho, eu continuo teu pai e você continua sendo meu filho. E eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho. Chega de pescaria frustrada. Chega de lançar a rede a noite inteira e não pescar nada. Chega. Eu tenho uma palavra de novidade de vida. Eu tenho um novo começo para a tua vida. Eu sou teu pai. Você continua sendo meu filho. E eu tô aqui de braços abertos, dizendo: vem pro colinho do papai, vem. Porque eu penso Jesus assim quando eu penso nesse versículo. Ele de braços abertos, dizendo: tô de braço aberto, filho, vem. Vem pro colo. Sabe quando a criança vê o pai e sai correndo, e o pai pega, abraça a criança e agarra nos seus braços e bota no colo. E aí a criança se sente segura, afagada. É isso que o pai quer fazer com você hoje. Os braços dele estão abertos. Você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Você tem um corpo santo separado. Deus te deu um coração puro, um espírito reto. Deus te chamou para experimentar o perfeito amor de Deus. Deus te chamou para ser achado irrepreensível na presença de Deus. Deus te chamou para ser habitação do Espírito Santo de Deus e dar frutos. Deus te chamou para andar no Espírito e não andar de acordo com os desejos da carne. Deus te chamou para andar segundo a lei de Deus, a sua justiça, e não andar debaixo da lei do pecado. Deus te chamou para consagrar todas as áreas da tua vida para Deus. Deus te chamou para ser morto para o pecado e vivo para Deus. Não morto para Deus, não morto para você mesmo, mas morto para o pecado, vivo para Deus. Deus te chamou para ter o velho homem crucificado. 1 João, capítulo 1, versículo 7, fala que Deus te chamou para andar com Ele. Ele já te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou para ter semelhança com Deus em seu caráter. A Bíblia fala que nós devemos caminhar de glória em glória, até que sejamos parecidos com Ele, de modo a refletir como num espelho a imagem de Jesus, ser parecido com Deus, ser imitador de Deus. Deus te chamou para ter comunhão com Ele e com a palavra dEle. E Deus te chamou para dar frutos dignos de arrependimento, dar fruto do Espírito Santo, demonstrar o fruto,
A primeira testemunha de que você é salvo é o Espírito Santo de Deus, que testifica com o teu espírito. Mas as pessoas também precisam testemunhar quem você é em Jesus, né? E também dar frutos de salvação, né? Ganhar almas para Jesus, cumprir o teu ministério. Como eu falei agora, eu vou ministrar a bênção apostólica. Eu já orei por você, mas eu vou ministrar só a bênção apostólica. Abençoo o teu domingo, eu abençoo a tua semana. E quando eu terminar de ministrar a bênção apostólica, fala com ninguém não. Vai lá, dobra o teu joelho agora. Pastor, não tem lugar para orar. Dá um jeitinho, vai no banheiro, tranca a porta do banheiro. Mas dobra o teu joelho. Faz o teu a sós com Deus. Não deixa para daqui a 5 minutos. Eu tenho que fazer o almoço correndo. Esses 5 minutos podem mudar a história da tua vida. Então vai lá correndo. Dobra o teu joelho. Se arrepende. Confessa o teu pecado. Muda de vida. Restaura a comunhão. Restaura a intimidade. Restaura a dependência. Hoje é o tempo de Deus na tua vida. Essa é a hora de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te visitar tremendamente. Eu profetizo a presença Shekinah de Deus aí na tua casa, onde você está agora, na autoridade de Jesus. Todo impedimento, toda barreira seja quebrado agora. Eu profetizo a presença sobrenatural de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amados, à noite nós estamos tendo culto presencial. Então você que não é população de risco, se você não tem mais de 60 anos, se você não tem nenhuma comorbidade, né? A gente está pedindo para quem é idoso, quem tem alguma comorbidade, ou as crianças muito pequenininhas ainda, que fiquem em casa por enquanto, ou se você não se sente seguro ainda, mas se você não pertence a nenhum desse grupo de risco e você quiser, nós temos culto presencial hoje na Igreja Batista Nova Canaã de Magé, hoje às 19h30, nós temos culto presencial, né, com todo distanciamento, né, só pode entrar na igreja com máscara, então se você for, vai de máscara, só pode entrar de máscara, todas as pessoas estão permanecendo de máscara durante os cultos, está tendo higienização com álcool em gel, né, na entrada, dispensers de álcool em gel em todos os locais, né, distanciamento do altar para as pessoas, distanciamento de 2 metros entre as cadeiras, né, estamos aferindo pressão, não é pressão não, gente, ó, estamos medindo temperatura, né, de todas as pessoas que chegam com termômetro digital, né, termômetro de longe, né, então nós estamos tomando todas as medidas de segurança, de distanciamento, para que você possa estar na casa de Deus adorando juntamente conosco. Então, se você puder estar conosco hoje presencialmente, vai ser uma honra, um prazer louvar a Deus junto com você. Se você ainda não pode, a gente vai continuar transmitindo os cultos ao vivo aqui pelo Facebook, né, enquanto nós estamos com todas essas regras ainda por causa da pandemia. Então, a gente espera você ou na igreja ou aqui no Facebook às 7h30. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua família. Petra a bênção apostólica, você vai orar aí, não esquece. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha um momento na presença